Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma lição. Terça-feira, meu povo, tem como tema sacerdócio superior. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. Como eu disse, terça-feira tem como tema sacerdócio superior. Ontem nós conversamos coisas importantes sobre algumas características do sacerdócio de Cristo e eu disse para vocês que hoje nós conversaríamos sobre esta mudança da linhagem da tribo de Levi para a tribo de Judá. Se por acaso você não entende, não está entendendo o que eu estou falando, você pode clicar no card que está aqui em cima, que é do nosso vídeo de ontem, quando eu falei sobre tudo isso, para você entender melhor o que nós vamos conversar hoje. Então vai lá, assiste o vídeo e você volta e assiste o vídeo de hoje. Então, seguindo essa linha de raciocínio sobre a mudança que é feita da tribo de Levi para a tribo de Judá, quando nós falamos sobre o sacerdócio de Cristo, é importante que nós tenhamos em mente o que Paulo fala ali em Hebreus, capítulo 7, verso 12. Aqui ele fala o seguinte: certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Então, o que Paulo está falando? Porque Cristo vem da linhagem de Judá, é necessário que ocorra uma mudança na lei. Mas por que é necessário que ocorra essa mudança na lei? Porque Deus havia determinado que os sacerdotes terrestres, eles necessitavam ser da linhagem de Levi, mais precisamente da linhagem de Arão. Então os levitas cuidavam do templo, mas os sacerdotes vinham da tribo de Arão, que era pertencente à tribo de Levi. Só que quando nós olhamos para a linhagem de Cristo, nós vimos que essa linhagem é da tribo de Judá. Não tem absolutamente nada a ver com a linhagem de Levi. Então, por que é necessário? Por que foi necessário esta mudança? Simples. Porque Cristo vem e ele altera algumas leis sacerdotais. Então, sim, há uma alteração de lei na Bíblia, mas as leis sacerdotais. Cristo faz essa mudança nas leis sacerdotais. E por que isso é muito evidente? Vamos lá. Era necessário, quando alguém cometia um pecado, dela levar o cordeiro até o sacerdote. Hoje eu e você não fazemos mais isso. Hoje eu e você não matamos mais um cordeirinho lá no santuário, oferecemos ele para que os nossos pecados sejam perdoados. Por quê? Porque ocorreu essa mudança na lei sacerdotal. E Paulo é muito claro em afirmar e explicar e apresentar que essa mudança ela ocorre somente na lei sacerdotal. A lei de Deus instaurada no Éden, a lei de Deus que foi escrita com o próprio dedo de Deus lá para o povo de Israel, que Moisés desce com as tábuas, esta lei não foi alterada, mas a lei sacerdotal ocorre uma alteração. Também tem mais uma alteração numa outra lei, que é as leis das diretrizes do povo de Israel, algumas leis cíveis, mas não vou entrar no detalhe desse ponto. Vou falar hoje somente dessa alteração da lei sacerdotal. E aqui vem uma coisa importante e interessante a se citar. É o seguinte: quando nós falamos sobre esse sacrifício do cordeiro, ele tinha que ter algumas características. Tinha que ser um cordeiro sem defeito, sem mácula. Para quê? Para que você pudesse levar esse cordeiro. Então você não podia levar um cordeiro que estava prestes a morrer. Você não podia levar um cordeiro manco. Você não podia levar um cordeiro cego. Você não podia levar um cordeiro que tinha alguma falha, algum defeito. Não, tinha que ser um cordeiro perfeito, porque este cordeiro apontava para Cristo Jesus. E também, quando você entende essa expiação, essa libertação, essa limpeza do pecado feita por Cristo, pelo sacrifício dele na cruz, você entende o porquê que esta lei sacrificial, essa lei do sacerdote, ela tem essa alteração. Por quê? Porque o Antigo Testamento, todo o santuário apontava para Cristo. Então, como Cristo veio e morreu pelos pecados, não existia mais a necessidade do santuário
continuar existindo da forma que ele existia. Não existia mais necessidade do sacrifício, porque o sacrifício apontava para o sacrifício de sangue de Cristo. Então é isso que Paulo está tentando mostrar. Gente, os sacerdotes terrestres precisavam vir da linhagem de Levi. Só que Cristo não tem essa necessidade. Por quê? Porque todos eles apontavam para Cristo. Então, esta mudança na lei para que Cristo entrasse era uma mudança para terminar o sistema sacrificial que existia ali no Antigo Testamento, que existia dentro do santuário. E uma outra coisa, quando nós olhamos para esse sacerdócio de Cristo, para esse ministério de Cristo como nosso sacerdote, nós percebemos alguma coisa interessante que Paulo vem citando no livro de Hebreus. Paulo cita que o sacerdócio de Cristo ele é um sacerdócio para sempre, um sacerdócio eterno. Mas uma coisa que chama muita atenção é o que ele cita ali no capítulo 7, no verso 25, ele fala o seguinte, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Ou seja, o que o texto está falando? A obra de Cristo ela é perfeita para a salvação. Mas qual é a obra de Cristo? Tanto a vinda dele na terra, quanto o seu serviço no santuário celestial. Porque a vinda dele na terra foi o momento que ele limpou, nos deu a oportunidade da expiação dos nossos pecados, Porque ele vai lá e limpa os pecados e você pode continuar com essa limpeza. E lá no santuário celestial ele faz esta mediação entre nós e Deus. Para quê? Para que aqueles pecados que nós cometemos, que foram pagos pelo preço do próprio sangue de Cristo, possam ser perdoados pelo Pai Celestial. E quando ele faz isso, nós temos essa terminologia chamada de nova aliança. E o que é importante de se citar quando nós olhamos para a nova aliança e para Cristo? É o que Paulo fala ali no verso 22 do capítulo 7. Ele diz o seguinte: Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. O que Paulo está falando? Jesus é o nosso fiador. Ele se tornou a garantia que aquilo iria se cumprir. Mas ele se tornou uma garantia baseada no quê? Numa promessa feita de Deus para Deus. De Deus Pai para Deus Filho. Nós já conversamos no estudo de Hebreus que Deus também faz uma promessa para Abraão e outros patriarcas. E qual que é essa ideia de aliança? Vamos pensar na ideia de aliança, de casamento. Quando você vai lá e casa, como eu vou fazer daqui a um tempo, faz o seguinte: é feita uma aliança firmada entre o noivo e a noiva. E esta aliança de casamento dura até quando? Dura até a morte de uma das partes. Ou das duas partes, enfim. Mas é o tempo de vida. E quando você olha para Abraão, você olha para os patriarcas, a promessa de Deus ela é firmada para eles? Sim, mas a promessa é firmada por ambas as partes, só que ela é só cumprida até o momento que o Abraão está vivo. Após a morte de Abraão, Deus muito bem poderia acabar com aquela promessa que ele tinha feito, mas não. Deus continua fiel. Por quê? Porque ele vive para sempre e ele é fiel. Então, quando ele faz uma promessa de Deus Pai para Deus Filho, e você entende que Jesus não morre e nem que Deus morre, que eles são eternos, ou seja, esta garantia que Deus nos dá, esta fiança que Deus faz, que Jesus faz, este ponto que ele fala, eu sou a garantia que essa promessa irá se cumprir. Eu sou a garantia que eu estou intermediando por você. E a garantia dessa conversa de Deus Pai para com Deus Filho, desta aliança firmada com eles, para nos salvar. Quando nós olhamos para Jesus e entendemos que ele não morre, nem que Deus morre, então nós entendemos que essa promessa é para sempre. Nós entendemos que todos os dias nós temos a oportunidade de salvação. Nós entendemos que todo momento, enquanto você respirar, enquanto você estiver com os olhos abertos, você tem a oportunidade de se salvar. Até o fechamento da porta da graça, nós temos essa promessa de salvação para nós.
E essa promessa nunca deixará de existir. Porque aquelas pessoas que foram salvas e serão salvas, essas pessoas continuarão salvas para sempre, baseadas na promessa de Deus Pai para com Deus Filho. E com este pensamento, eu gostaria que você fechasse seus olhos e orasse comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Pai, muito obrigado por nos ajudar a compreender um pouco mais desta mudança na lei que existe. Que o Senhor coloque na nossa cabeça que essa mudança ocorre somente na mudança ali da lei sacrificial e não tem nada a ver com a lei que o Senhor instaurou lá no Éden, Pai. E muito obrigado pela promessa que o Senhor faz a Jesus, Pai. Porque através desta garantia, nós temos a certeza que nós temos a oportunidade de salvação, Pai. E nós temos a certeza que depois do fechamento da porta da graça, se nós estivermos salvos, porque nós teremos de estar salvos, se nós faremos as coisas para estarmos salvos, Pai, que é aceitar o Senhor como nosso Senhor e Salvador pessoal e deixar as coisas mundanas e agarrar cada vez mais em Ti e amar o Senhor, nós continuaremos salvos para todo sempre, Pai. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Geração para você se inscrever no canal de qualidade, no canal onde nós conversamos sobre a lição dos jovens, nós batemos este papo, nós temos esta interação para comentar a lição dos jovens e também temos alguns outros conteúdos que são postados aqui no canal Geração. Então se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade, porque os vídeos aqui no canal são postados de domingo a sexta-feira com esse conteúdo da lição dos jovens. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo e para o YouTube também entender que este conteúdo aqui é bom e que ele pode recomendar para mais pessoas. E você também pode fazer a sua recomendação compartilhando este vídeo. Então coloca lá no seu grupo de amigos, no seu grupo do colégio, no seu grupo de serviço, no seu grupo da igreja, coloca lá no seu status, no seu stories, lá no seu Facebook, enfim, da forma que você quiser compartilhar a mensagem de Deus. E também entre nos nossos grupos do WhatsApp e do Telegram. O link está na descrição do vídeo. Vai lá, a gente bate esse papo lá, né? Tem essa grande sala dos jovens, tirando algumas dúvidas e sempre explicando um pouco mais sobre a lição. E também clica aqui, ó, nessa playlist da lição dos jovens com mais conteúdo espiritual para a tua vida. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!